Para cada dia da nossa série, nós escolhemos uma temática-chave que é um pedido que nós fazemos para Deus, um dos nossos questionamentos. Na semana passada foi, por que eu, Senhor? Por que eu sofro? Por que eu sofro? E nós vimos na palavra de Deus que o sofrimento não vem só sobre você, mas sobre quem está sentado ao teu lado, sobre quem convidou você para vir aqui. Você que está nos assistindo hoje vai participar do tema por que o amor não dá certo comigo? Por que eu não consigo amar como eu gostaria? Porque pelo simples eu me chateio, já fico nervoso, fico tenso. Hoje eu repito, vai ser a temática do amor como um todo. O amor focado em casais, nós vamos participar dentro da jornada dos encontros de casais que sábado agora nós vamos lançar, tá bom? Vai ser algo muito significativo. Mas hoje eu quero refletir com você sobre esse carinho, esse senso, essa necessidade, eu digo, de sentir-se amado, que todos nós temos. O meu sogro, ele é pecuarista. E um pecuarista apaixonado por gado, amigos. Você sabe que aqui no Mato Grosso o agro é muito forte, muito forte. É muito comum nas cidades do interior você encontrar qualquer pessoa. Eu lembro de uma colega da Josi, enfermeira, que disse assim, todo mês eu estou comprando um bezerro e colocando no pasto. Então é comum no interior do Mato Grosso essa analogia com relação ao gado, né, com o agro, que é um processo lindo. E o meu sogro, amigos, é um cowboy de verdade. Nós estávamos em Cuiabá e por 2 vezes ele mandou para nós a bota dele para eu levar numa selaria para trocar o solado e hidratar o couro. Olha só, ele é apaixonado mesmo, ele gosta das fivelonas, anda com fivelona, anda só de botina e de bota, é um gosto peculiar. E meu sogro, ele gosta muito de estar em cima do cavalo e algumas vezes ele sozinho transita o gado de um cercado para o outro, gente. Ele começa a chamar e o gado vem seguindo atrás dele, imaginando que ele vai dar sal, e ele vai colocando de uma divisória para outra. Ele gosta muito e já passou dias levando o gado de um extremo para o outro. E isso é um processo lindo que tem. E dessa lida do gado começou a surgir no Brasil há muito tempo as rodas de viola. E as rodas de viola, amigos, eram momentos que sentavam com o violão, e até hoje, quando vamos na casa do meu sogro, ele costuma pegar o violão e começa a tocar, cantando da música do levar do gado de um lado para o outro, da música dos passarinhos, da natureza. E as rodas de viola são base na nossa cultura e surgiram assim. Com o passar do tempo, foram surgindo alguns ritmos baseados a ela, como o sertanejo, por exemplo. Só que o sertanejo hoje, ele fala mais sobre o relacionamento entre homem e mulher do que daquela vida do campo. O mesmo acontece em outros ritmos, como, por exemplo, o ritmo do rock também, que no passado era algo mais grotesco. Eu não estou trabalhando aqui a avaliação de ser recomendado ou não, não é esse tópico. Mas o fato é que, se você parar para analisar, todos os ritmos musicais estão se convertendo hoje a falar do relacionamento entre homem e mulher. Por que isso? Porque nós temos uma necessidade inata, amigos, de amor. Nós temos essa necessidade. E na carência que nós temos de amor, nós tentamos buscar de um meio ou outro. Olha que interessante. Em 2017 saiu uma reportagem bem curiosa, talvez você não se atentou a isso, 2016, afirmando que, numa pesquisa feita, eles perceberam que, aparentemente, diminuiu o gosto das pessoas por filmes de comédia romântica. E então, na reportagem feita no G1, eles começam a fazer toda uma análise e apresentar uma análise gráfica, mostrando que o investimento, com o passar dos anos, começou a diminuir. E por que isso, amigos? Eu destaco 2 aspectos. O primeiro aspecto é que a europolização, vou usar essa palavra, e a americanização, ela tem trazido sobre nós uma visão deturpada sobre relacionamento. E a humanidade reage a isso. Eu lembro que em julho do ano passado nós fomos na Índia, em outro momento vou contar com mais detalhes a experiência que nós tivemos lá,
E nós tivemos uma pausa em Roma e passamos 2 dias em Roma. E amigos, em Roma, você andando pelas ruas, você vai nas lojas de souvenir, você vê uma grande quantidade de camisetas, de imagens de nudez. Para mim foi um choque muito grande aquilo na Europa. Você encontra também lojas, chaveiros, você encontra bebidas com a garrafa no formato das genitais humanas. Por quê? Porque dentro dessa influência cultural que foi passada para nós, foi apresentada e lançada a imoralidade sexual. Então, quando se trabalha numa visão forte que veio deles, a ênfase de família, de casamento, é trabalhada a intimidade sexual, por exemplo, como um processo muito comum. Hoje as músicas estão partindo para a linha da chamada da sofrência, falando de traição, de relacionamento. Então, o primeiro aspecto que fez, acredito eu, que gerar essa certa negação, é porque como estava sendo passado o amor, é passado de forma totalmente negativa. Até que próximo a 2017 começou a surgir um outro despertar do ser humano. Porque a humanidade reage, amigos. E semana agora encontrei uma reportagem falando sobre isso, sobre o despertar das séries orientais, amigos. E aqui está um grupo de mais de 650 mulheres reunidas num shopping na praia de alimentação para ver o último episódio de um dorama. Produções feitas com baixo recurso financeiro, onde dificilmente tem um contato de físico um com o outro, mas com um roteiro que busca, em alguns, despertar o senso de uma pureza. E a mídia brasileira não sabe como controlar isso, amigos, que está tomando conta. Mas sabe o que é isso? É a humanidade buscando o despertar por um amor mais puro. Mas o segundo aspecto é que o amor de homem e mulher não concede para mim e para você salvação, amigos. Então, assistir só sobre relacionamento de casal, do amor entre homem e mulher, ouvir música que só fala sobre amor entre homem e mulher, não consegue salvar você. Por essa razão que o amor no nosso coração ele é incompleto também. E então eu tenho essa frase que eu gostaria que você lesse comigo, que está no Caminho a Cristo, que ela é muito especial. Vamos ler todos juntos? Todo ser humano tem um vazio no coração que só Jesus pode suprir. Só Jesus pode suprir o vazio do teu coração com o amor dele, que é o único amor, amigos, que é capaz de ser incondicional e sem erros e perfeito. Você foi criado à imagem e semelhança de um pai. Você foi criado por um Deus que o melhor adjetivo que ele tem do teu relacionamento com ele é de pai e filho. E só quem passou pela maternidade e paternidade consegue sentir o que é isso. Deus concedeu para você o privilégio de ter seu pai e sua mãe que acompanham você até uma certa jornada da vida. Mas depois que você completou 14, 15, 13 anos de idade, os seus pais não podem agora resolver tudo o que você deseja. E é nesse momento que Deus deseja na tua vida suprir a função de pai, aonde Ele opera milagres e resolve sobre você o que você não consegue sozinho. Então você diz, pastor, mas a luta que eu estou passando agora eu não consegui encontrar resposta. E eu digo que sim, a jornada da vida não é fácil, não é fácil. Mas em cada momento, em cada luta que você for enfrentar nessa próxima semana agora, que começou hoje, o Senhor Jesus fará de tudo para estar do teu ladinho, te ajudando a enfrentar cada uma dessas batalhas. E eu quero agora ir para a Bíblia e pedir para você abrir em Lucas capítulo 8. Vai ser projetado para nós também para facilitar, pode fazer isso. No versículo 43 e 44, que eu vou te apresentar mais uma pessoa do qual a Bíblia registrou a história dela. Já citamos a vocês que na Bíblia nós temos três conteúdos. Na Bíblia nós temos
Histórias de pessoas que passaram por provas, amigos, e venceram. Na Bíblia nós temos profecias com relação ao tempo do fim e os valores do reino. E essas histórias estão aqui para você entender que o Senhor Jesus é do teu lado como esteve do lado deles. E nenhuma prova que você passe aqui é possível deixar de lado ou deixar de ser vencida. Porque o Senhor Jesus já enfrentou provas e lutas maiores. E as histórias estão registradas por essa razão. Lucas capítulo 8, amigos, versículo 43, começa dizendo assim, olha. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, tinha sofrido de hemorragia, e gastara tudo que ela tinha com remédios. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Essa jovem, amigo, se vivesse nos dias de hoje, seria diagnosticada possivelmente com alguma bactéria e teria realizado um tratamento, em pouco tempo seria curada dessa enfermidade. Ano passado, conheci em Cuiabá uma jovenzinha de 14, 15 anos, que ela teve essa enfermidade por 40 dias. 40 dias internada na Santa Casa. Mas fez o tratamento, eu a vi há 15 dias atrás, está muito bem. Mas naquele tempo era diferente. Há tempos atrás, amigos, quando se passar por alguma enfermidade, a principal estratégia que está registrada em Levíticos capítulo 13 era o isolamento. Então, em enfermidades como lepra, lúpus, enfermidades que eles não tinham um resultado, uma cura, simplesmente era orientado que a pessoa se isolasse. Para quê? Para preservar a saúde dela e também preservar a saúde de quem teria contato com ela. Durante esse período era recomendado que ficasse 7 dias afastado. Durante 7 dias ela não poderia ter contato com nenhuma outra pessoa. Porque estava frágil, o sistema imunológico estava frágil. Ela poderia aumentar a sua enfermidade. E durante esses dias, caso ela andasse na rua, ela teria que gritar, imunda, 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 para que os demais se afastassem dela. Agora nós vamos entrar na história dessa jovem. Amigos, tente imaginar comigo, ela completando ali 12, 13 anos de idade, na sua casa ocorrendo uma festa. Porque ela agora virou mocinha. Possivelmente alcançado seu primeiro ciclo menstrual e foi algo de alegria, era uma festa. Porque é um momento onde perante todos tem a esperança da fertilidade, amigos. Uma mulher naquele tempo que não poderia ter filhos, uma mulher estéril, era considerada uma mulher amaldiçoada, porque ela não poderia dar herança para sua família. Tenta imaginar comigo a cena. Ela próxima a essa faixa etária na adolescência, em casa agora ocorre uma grande festa entre seus amigos, entre os pais daquela jovem, porque agora virou mocinha e ela vai poder casar-se com alguém no futuro e trazer alegria para casa. Eu tento imaginar passando ali uma semana e ela falando, mãe, e aí mãe, ainda continua o processo comigo numa semana, a mãe dizendo, calma filha, é assim mesmo, filha, é assim mesmo, é normal. De uma semana estendeu por uma segunda semana. Ela, jovenzinha, começa a ficar preocupada. Fala, mãe, eu estou me sentindo fraca, mãe, porque gera um enfraquecimento do corpo. A mãe, então, começa a chamar as anciãs do vilarejo. E elas começam a trazer todo tipo de chá para poder ajudar a moça, né? Agora já começa a criar uma certa preocupação, já passou 2 semanas. A moça fala, mãe, eu quero estar com as minhas amigas, eu quero brincar. A mãe fala, você não pode, filha. Você tem que esperar mais um pouco, é perigoso para você. De 2 semanas, amigos, vai para a 3ª, 4ª e completa o mês. Agora os pais começam a buscar os médicos da região, porque um mês é muito tempo. E eles começam com ela a realizar todo tipo de tratamento e banhos e meios naturais, uso de óleos, que era um processo muito comum. Porque aquela jovenzinha estava ficando cada vez mais fraca. De 1 mês, amigos, se estende a 2 meses. Ela então perde os seus amigos, porque ela não pode ter contato com ninguém. E você sabe que se você não tem contato, a amizade se desfaz. Ela não pode ir para a escola judaica, amigos.
Ela não pode se envolver com as outras pessoas. Ela começa a ser tratada sozinha na casa, num quarto, para que ela não contamine os outros e não seja contaminada. E agora aquela moça começa a ter sobre si o senso de que eu sou uma pessoa amaldiçoada, porque ninguém pode estar do meu lado. As poucas vezes que ela arriscou sair à rua, ela teria que sair gritando: imunda, 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 para que os outros se afastassem dela. Eu tento imaginar a angústia daqueles pais, dizendo: nossa filha é amaldiçoada. Tento imaginar o sentimento no coração dela: ninguém gosta de mim. Porque naquele tempo entendia-se que toda pessoa enferma, ela era enferma porque ela havia cometido um pecado. E aquela jovem se sentia a pior pessoa que existe na face da terra. Deus sabe o momento da sua vida que você se sentiu o pior ser que existe na face da terra. Eu tive uma experiência em 2018 com uma jovem que tentou o suicídio. Ela estava na sala com o irmão dela percebeu um ar diferente dela. O irmão foi para o quarto, mas sentindo que não estava correto aquilo. Quando ele volta, ele escutou um barulho do quarto, ele volta, vê sua irmã atirada no chão, liga para o SAMU para vir socorrê-la naquele momento. Ela havia tomado uma grande quantidade de pílulas, amigos, de remédio, para tirar a própria vida. E eu a visitei no hospital, no leito, tomando carvão, para tentar se desintoxicar. É terrível pensar que um momento ou outro da vida, sobre a sua mente, vem a ideia de que você tirar a vida é mais significativo do que permanecer vivo. Então escuta que quando o mal tenta contra você, e você chega à conclusão que tirar a sua vida é o único meio de você ter paz, ele venceu sobre você. Quantas vezes essa jovem pensou em tirar a própria vida? Você disse: pastor, mas não havia isso naquele tempo. Errado, amigos. Na região do Oriente, 2 conceitos são muito fortes: maldição e bênção. E se você é uma maldição para alguém, os pais, os familiares podem tirar a sua vida. E aquela jovem se sentia amaldiçoada, trancada dentro de casa, sem contato com nenhuma pessoa, e passou-se 1 ano. De 1 ano, 2 anos. E o texto que você leu agora diz que foram quantos? 12 anos, amigo. 12 anos sem ter contato com as outras pessoas. 12 anos sem pessoas ao contato dela próximas, sem os pais, sem os amigos, ela foi abandonada pela sociedade. 12 anos se sentindo incapaz de estar na presença dos outros, porque essa presença poderia levar as outras pessoas à enfermidade. Então escuta, a luta que você tem trilhado todos os dias não é fácil, mas Deus sabe disso. O caminho que você está trilhando durante a semana é sim desafiador, e você perde às vezes noite de sono, e você olha para a situação e você não vê luz, e ela também não viu. Até um dia que ela ouviu falar que Jesus estaria indo naquela cidade. Quando ela ouviu falar que o Messias estava indo naquela cidade, amigos, ela teve que enfrentar tudo e todos. Ela saiu desesperada no meio da multidão. A história conta que ela foi no meio da multidão e ninguém percebeu. Ou seja, ela tomou coragem no meio da multidão, enfrentando as outras pessoas, sem gritar imunda. Porque caso ela gritasse imunda, todos iam se afastar dela. Então ela teve que transgredir a regra da enfermidade que ela estava passando. Ela precisou aceitar, colher sobre ela a consequência de ser apedrejada, porque ela precisava avisar as outras pessoas que ela não poderia ter contato com eles. Ela podia infectar os outros. E ela, numa ação desesperada, amigos, ela entra no meio da multidão. Não avisa para nada, para ninguém o que ela estava passando. E ela pensa consigo: se eu somente encostar em Jesus, Ele vai me curar. E ela foi na presença de Jesus, amigos. Ela se aproximou dele, a multidão toda cercava. Não havia espaço. Ela teve que fechar os olhos para as lutas, para as provações do dia a dia, para a dificuldade do trabalho, para a dificuldade de relacionamento.
Nesse momento, ela teve que fazer o que eu chamo de ligar o botão da sobrevivência. E ela disse: eu preciso lutar em prol da vida. E ela esticou a mão, amigos, e encostou na roupa de Jesus. E a história conta que nesse momento aconteceu um milagre. Porque quando ela encostou na roupa de Jesus, ela foi curada. E Jesus percebeu. Jesus, cercado pela multidão, parou e disse: alguém encostou em mim? Os discípulos, preocupados com as questões do dia a dia, falou: lógico, Jesus, todo mundo encostou em você, a multidão é grande. Prova de que ela teve que enfrentar muita coisa. Os discípulos falaram: todos encostamos em você. Ele falou: não, porque alguém que encostou em mim, saiu o poder, porque essa pessoa que encostou em mim, ela foi salva por encostar em mim. Jesus então retornou, encontrou a jovem ao chão, amigos, a reconheceu, a pegou pela mão, e ela contou toda a sua história. Eu imagino que naquele momento alguns a reconheceram, e talvez até gritaram: essa é aquela imunda, ela é imunda, e começaram a se afastar, mas ao olhar para ela, perceberam que ela estava limpa e curada, que ela estava restaurada porque ela olhou para Jesus, ela foi até Jesus. Amigos, a nossa vida é muito séria, gente. Ela transcende, nós estamos dentro de um prédio. Só existe 2 linhas de raciocínio na face da terra. A visão que nós viemos do nada e o futuro é um nada, e a visão que acredita que existe um Deus criador de todas as coisas. E eu desafio você a acreditar que existe esse Deus criador de tudo. E esse Deus fala para você: meu filho, encosta em mim. Meu filho, deixa eu pegar na sua mão. Você não vai conseguir vencer sozinho. É eu que vou te ajudar. E então eu desafio você a vencer a opressão dos outros, amigos. A ligar o teu botão da sobrevivência. E não permitir que o seu medo, não permitir que a sua falta de fé, não permitir que as outras pessoas venham como opressão sobre você, e você não tenha coragem de se aproximar e encostar em Jesus. Porque uma coisa é, você tem que ligar o botão da sobrevivência. Você tem que agir. Inúmeras vezes na Bíblia, Deus conta histórias e circunstâncias em que Deus pede que primeiro o homem dê um passo. Deus não pegou na mão daquela moça. Primeiro ele esperou que ela encostasse nele, para que ali ela pudesse encontrar cura para a transformação que ela precisava. Todos os dias você acorda cedo para ir para o trabalho. E você tem uma rotina corriqueira todos os dias. E você se depara todos os dias com o momento de tomar decisão. E há momentos que você sente vontade de orar, mas fica preocupado com o que os colegas de trabalho vão dizer. Outro momento em que você sente Deus falar contigo: filho, eu vou te ajudar. E você começa a ignorar e a lutar sozinho. E o problema, amigos, é que toda escolha que nós façamos, ela tem uma consequência. Mas a partir do instante que você olhar para Jesus, Ele no teu coraçãozinho vai realizar uma obra de transformação. Da origem do amor deles, amigos, que é um amor puro, que transcende todo o processo da vida. O amor de Jesus... Gabriel, projeção. Passa para mim, amigo. Isso. O amor de Jesus expressa alguns conceitos que eu vou pedir que você me ajude, tá? Vamos ler comigo. Quem está assistindo, lê também. Vamos ler. Se o amor de Cristo habita em nós, não somente não nutriremos nenhum ódio contra nossos semelhantes, mas buscaremos por todos os modos manifestar-lhes o amor. O amor que você encontra através de músicas, através de filmes sobre o homem e mulher, é um amor imperfeito. Mas o amor que você encontra em Jesus, ele é incondicional e perfeito. Ele é capaz de mudar a sua perspectiva do mundo. Olha como você age com esse amor. Olha que coisa linda esse texto, me ajudem.
O amor difundido por Cristo por todo ser é um poder. Olha que coisa linda. Todo órgão vital, seja o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Só um pouquinho. O amor de Deus cura. Cura. Continua. Liberta a pessoa da culpa e da dor, na ansiedade e do cuidado que consomem suas forças vitais. E agora eu vou mostrar para você aquela frase que eu já mostrei esses dias. Eu falei para todo mundo tirar foto e postar, alguns não postaram, dá tempo ainda. Porque eu consigo imaginar você sentado dizendo assim: pastor, mas o problema é que não me amam. Eu até me esforço, pastor, mas não me amam. Ninguém está preocupado comigo de verdade. No trabalho querem me humilhar. Em casa só me provocam, só me oprimem. Agora eu trago de Jesus a solução para a tua vida. Vamos ler comigo? Amar gera em mim o mesmo sentimento que ser amado. Você vai repetir comigo. Amar gera em mim o mesmo sentimento que ser amado. Aqui é o segredo de Deus. Nós vimos que quando você ama, você gera uma paz na mente, no coração, nos nervos. E agora estou dizendo o segredo de Jesus para a tua vida. Pare de cobrar e pedir que os outros amem você. Comece você a amar as outras pessoas. Por quê? É tão gostoso você receber um presente. É tão gostoso você receber algo especial para você. E esse verso está dizendo que você dá um presente para alguém, gera em teu coraçãozinho, fale em perfeito, o mesmo sentimento se alguém estivesse dando para você. Amém? Então eu digo, qual é a resposta de Deus para o senso de não sentir-se amado? É você amar o outro. A partir do instante que você ama as outras pessoas, Deus vai conceder para você a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo carinho, como se você estivesse recebendo. E saiba que, ao amar, você provavelmente vai receber da outra pessoa pelo menos um sorriso de gratidão. Nós vamos falar com Jesus agora. E eu acredito muito no poder da prece feita ao Pai, por você. Só que mais ainda a prece que você faz. Então você já sabe, eu vou começar a oração, e eu vou pausar para você falar com Jesus. E você então vai falar para Jesus do desejo que você tem de Ele ajudar você a amar as outras pessoas, a sentir esse amor. E na sequência eu vou terminar a oração. Tá bom? Fecha os olhos, vamos falar com o Pai. Pai querido, toma em tuas mãos cada filho aqui presente, Pai. Nós estamos tentando, Senhor, através da tua palavra, encontrar uma resposta para as inquietações que abalam nosso coração todos os dias. Hoje nós revemos na tua palavra a jornada de uma jovem, Senhor, que por circunstâncias adversas da vida, das quais ela não pôde decidir, ela sofreu por 12 anos sem se sentir amada. Pai de amor, nesse recinto, ó Pai, nos assistindo, tem pessoas que foram humilhadas por colegas de trabalho, humilhadas e menosprezadas por companheiros, por companheiras que conviveram ao lado durante dias, meses e anos, e que simplesmente, Senhor, abandonaram ela, abandonaram ele à mercê da vida, lançando por terra todo o seu sentimento. Mas hoje, Senhor, nós refrisamos na tua palavra que o Senhor é a fonte do amor puro e perfeito. Nós precisamos sim, Pai, das outras pessoas para podermos amar e sermos amados, mas o Senhor é o único que concede o amor perfeito sobre nós. Então clama a Ti, ó Pai, que tome o coração de cada filho que está assistindo esse culto hoje, Pai. Que tome o coração de cada filho, de cada filha aqui presente, a não condicionar a sua alegria na mão das outras pessoas.
mas entender que o Senhor Jesus é o único que concede sobre nós o amor puro. Ajude a entender que deve deixar de se preocupar em ser-se amado e sentir se os outros estão aceitando ou não, mas deve sim dar o passo de amar as outras pessoas, acreditando que assim consegue no coração ter o mesmo sentimento que vem de ti. Então, Pai querido, toma em tuas mãos nosso frágil coração, Pai. Toma em tuas mãos a nossa mente, a nossa vida imperfeita, o nosso ser imperfeito. E eu clamo a Ti que ouça a prece imperfeita que o seu filho, que a sua filha faz a Ti nesse momento, Pai, em secreto, só o Senhor e ela. Pai querido, nós cremos, Senhor, que Teu Espírito tocou no nosso coração para que nós estivéssemos aqui nesse culto, assistindo presencialmente nessa noite. E nós cremos que o Senhor falou conosco através da Tua palavra, Pai. Então, nesse instante, Pai, traga sobre o nosso coração a Tua paz, a Tua certeza do perdão, a certeza que o Senhor nos ama, que nunca estamos sozinhos e que ao darmos o passo de segurar na sua veste, o Senhor nunca nos abandona. Toma em tuas mãos, Pai, cada filho, cada filha aqui presente e traga a paz profunda que só o Senhor pode trazer a esse coraçãozinho, Pai. Traga a tua paz a esse coraçãozinho. No nome santo de Jesus. Amém, Pai Santo.